Vecna, também conhecido como o Sussurrado, o Rei Imortal e o Senhor da Torre Apodrecida, é um poderoso Arquilite que era mortal, mas conseguiu alcançar a divindade. O nome Vecna, no entanto, é licenciado, então ele é referido nas campanhas de Exandria como o Sussurrado apenas. No vídeo de hoje vamos falar sobre um deus traidor muito conhecido em Exandria e um dos principais antagonistas do grupo Vox Machina. Só lembrando que os nossos vídeos contêm spoilers, então caso vocês não tenham assistido a campanha ainda, vejam com cuidado, pois eu vou estar dando spoilers sobre os últimos episódios de Vox Machina. Como eu já mencionei antes no nosso vídeo da Calamidade, que se você ainda não assistiu, eu sugiro que vá lá dar uma olhada, porque tá muito legal também. Mas, um século antes da Calamidade, o Vecna atingiu seu status de elite, e ele reuniu muitos seguidores, mortos-vivos e pessoas que o adoravam, e desapareceu para o Shadowfell. Lá eles conquistaram a cidade de Taranfala, ou Ampala, depende de qual idioma você deseja falar, e construíram uma torre que chamaram de Entropis. Essa torre é um ponto muito importante que vai ser mencionado ao longo desse vídeo, mas era a base do Vecna e os seus seguidores. Do plano das sombras, o Vecna começou a estudar o solstício celestial, que deu poderes a ele de abrir portais quando ele queria, e isso acabou gerando uma grande vantagem para ele em qualquer batalha, porque os seus seguidores podiam ir para algum lugar, atacar ele abriu o portal e eles voltavam para a torre muito de boa, então eles não sofriam retaliação pelo que faziam. Dessa forma, ele matou muitos dos seus antigos inimigos e fez eles se ajoelharem perante ele, e logo depois os matou para depois levantá-los como mortos-vivos leais. Um desses rivais era Kaz, que aceitou o vampirismo em troca da sua lealdade e se tornar o tenente-chefe de Vecna. O Vecna forjou para ele uma lâmina que tinha parte da consciência dele dentro dela, e nos meses que se seguiram eles aterrorizaram e destruíram muitos dos seus inimigos, e Kaz recebeu o nome de A Mão Sangrenta. Mas, em certo ponto, os inimigos de Vecna descobriram uma forma de fazer uma engenharia reversa no solstício celestial e, quando Vecna estava fazendo seu ritual para acender, aquele ritual que eu mencionei, o de semeadura, o mesmo usado pela Raven Queen para acender a deusa, ele foi impedido quando os exércitos liderados por Yosvarda invadiram sua torre. O Yosvarda escalou a Entropis e começou a duelar com o Vecna, mas ele acabou perdendo. Porém, o Vecna ficou bem machucado depois dessa luta e o Kaz, a Mão Sangrenta, o amiguinho dele de antes, viu uma ótima oportunidade para usurpar o poder dele. Então ele atacou Vecna. A batalha que se seguiu destruiu os dois. Tudo que restou foi a mão e o olho esquerdo de Vecna e o resto da consciência do Kaz que estava em sua lâmina. Mais tarde, mesmo após a sua derrota e ele não ter conseguido realmente terminar o ritual, Vecna foi considerado a entidade ou o santo padroeiro dos segredos ocultos. Essa crença e adoração acabaram dando mais poder para ele, e os seus seguidores se espalharam por Exandria, se chamando de Os Remanescentes. Esses seguidores estão dispostos a dar suas vidas para trazer o seu mestre para o plano material através do ritual de semeadura. Para isso, eles roubaram e corromperam 3 zigurates de Yon, Yon sendo uma grande inimiga do próprio Vecna. Apenas 2 zigurates foram mencionados até agora na campanha e na série Legend of Vox Machina, um deles sendo Smolder Crown, nos desertos de Marquette, e outro bem abaixo da cidade de Whitestone, fundada pela família de Rollo. Na história original e no Legend of Vox Machina, o Silas Briarwood estava muito doente e sua esposa não conseguia achar uma cura para essa doença de jeito nenhum. Na campanha, ela busca um curandeiro ou médico, algo do tipo, mas quando ela chega já é tarde demais e ela descobre que seu marido está morto. Quando ela gritou frustrada, a voz de Vecna sussurrou de volta dizendo: "Eu posso ajudá-la". A Delilah então começou a receber instruções sussurradas em seus sonhos e seguiu elas cegamente, tudo para salvar o seu marido. Em certo ponto, ela encontrou um dos laboratórios de Vecna. Depois de prometer servi-lo, ela encontrou o ritual de vampirismo e o usou para trazer o seu marido de volta à vida. Na série The Legend of Vox Machina, algo semelhante aconteceu, mas foi só um pouquinho diferente, porque o Silas ainda não estava morto quando a Delilah ouviu o chamado do sussurrado. Ela seguiu as vozes até um tipo de floresta e achou um templo antigo, e quando entrou nele, ela encontrou um tipo de grimório que continha o ritual para ela fazer. E quando ela voltou para casa, ela transformou seu marido em vampiro a fim de salvá-lo, assim como na primeira história.
Só cuidado que a partir de agora que os spoilers vão começar, então prestem bastante atenção, caso vocês não tenham assistido a série ou a campanha, fiquem atentos. Eu não quero estragar isso pra vocês. Mais tarde, o grupo Vox Machina encontraria os Briarwood abaixo de Whitestone no Ziggurat e Delilah estaria tentando performar o ritual para trazer o sussurrado de volta. Porém, durante a batalha, que se provou ser mais difícil para eles do que eles imaginavam, Silas foi transformado em cinzas e ela precisou correr com o ritual, mesmo sabendo que ele poderia não funcionar porque não estava na hora. Em seu desespero, Delilah cortou seu pulso e salpicou sangue para encerrar o ritual numa esfera que estava ali no meio da sala. Essa esfera começou a girar e diminuiu até ficar do tamanho de uma moeda. Sem o conhecimento de ninguém, incluindo a Lady Briarwood, o ritual funcionou, apesar de ter sido, de certa forma, fora da hora. A gente sabe disso na série Legend of Vox Machina, bem no finalzinho do episódio, quando o Ziggurat está sendo analisado por alguns clérigos ou magos, eu não tenho certeza, mas um deles é simplesmente sugado para dentro da bola. Algum tempo depois, durante toda a situação do Chroma Conclave, a Vex, enquanto eles estão falando com a Aziza, pergunta pra ela se ela sabe algo sobre Vecna, e a Sphinx reage de forma violenta ao nome, dizendo que ele é uma das poucas criaturas que pode limitar a sua visão. Depois de receber a informação de Scanlan e Lionel sobre um segundo Ziggurat que estaria em Marquette, o grupo Vox Machina vai até lá para acabar com o culto que se estabeleceu lá. Ao chegar ao coração do Ziggurat, onde o culto estaria, eles encontraram os seguidores de Vecna e líder do culto, que era a falecida, supostamente falecida, né, Delilah Briarwood. Depois de uma batalha feroz e da ajuda dos seus cultistas, a Delilah conseguiu se teleportar para o Shadowfell através da orbe que estava no Ziggurat, deixando a luta. Depois disso, a Pike usa falar com os mortos em um dos cultistas que eles mataram e descobrem que a única forma segura de passar pela orbe até o Shadowfell é usando uma pedra especial que a Delilah tinha com ela. Quando questionaram como a Lady Briarwood conseguiu voltar depois de ter sido morta, ele simplesmente disse que não sabia os meios, mas que ela era uma necromante muito poderosa. O Vox Machina especulou que antes da luta, lá no Ziggurat de Whitestone, ela provavelmente fez algum feitiço, caso ela realmente morresse e pudesse voltar para completar o ritual. Depois disso, tudo que eles ouviram do cultista foi: seu retorno está próximo, o sussurrado virá. Depois disso, o Vox Machina conseguiu viajar para o Shadowfell e chegou à cidade de Taranfala, onde eles encontraram o culto e o ritual sendo feito no topo da torre. Quando eles chegaram, o ritual foi completo e uma explosão grande de energia matou boa parte dos cultistas que estavam lá, mas o ritual foi concluído. A cidade então foi teleportada para algum lugar de Exandria onde a neve caía ao redor deles. Quando eles finalmente chegaram à base da Torre do Vecna, eles ouviram a voz onipresente dele, pedindo para eles desistirem e para se unirem ao seu exército. O Vox Machina prontamente ignorou e usaram o feitiço Terremoto para destruir a base da torre, porém o seu topo continuou flutuando acima deles. Chegando ao topo, eles batalharam contra um Cavaleiro da Morte, a Delilah, e um recém-renascido, recém-ressuscitado Vecna, o Rei Imortal. A luta deu muito errado pra eles, eu vou contar isso pra vocês. O Vax foi desintegrado, o Percy conseguiu matar a Delilah, mas eles não deram quase nenhum dano no Vecna e no Cavaleiro da Morte. Foi então que Achilles usou Plane Shift, um feitiço pra trocar de plano, pra mandar eles pro Feywild, pelo menos aqueles que sobreviveram. Depois disso, enquanto Vox Machina se reunia com os líderes de Vesselheim no Santuário de Platina para poder decidir como ou o que eles fariam contra o Vecna, o próprio Vecna se revelou, dizendo que ele estava ouvindo tudo, de forma bem dramática, aparecendo numa ilusão, e começou a ameaçar os entes queridos e pessoas amadas dos líderes que estavam lá, até a Lura dissipar a ilusão e acabar com isso. Foi então que Vax notou que o Vecna estava a 4 milhas de distância deles e se movendo na direção deles. Quando chegaram perto o suficiente, perceberam que o Vecna havia reanimado um titã de pedra que estava simplesmente carregando toda aquela cidade que se teleportou nas costas. Foi então que a batalha final começou, o Vecna contra o Vox Machina, em sua torre, que ele literalmente despedaçou para dificultar a luta, o que fez o Vox Machina ter que lutar em ilhas flutuantes no ar. Depois de uma batalha feroz e muito difícil, eles finalmente conseguiram ferir Vecna o suficiente para 3 feridas aparecerem nele.
Uma no ombro, uma no peito e uma na lateral da cabeça. E foi quando Vox Machina decidiu que deveria usar os Tremels, que são parte do ritual de banimento, que eles tinham 3 dados pelos deuses, deveriam ser usados. Quando eles tentaram usar o Tremel da Raven Queen, que já estava frágil, ele se quebrou, então isso deixou eles com apenas 2 deles. Mas o Grog conseguiu pegar esses Tremels restantes e... não tem jeito fácil de falar isso. Ele enfiou no Vecna. E foi nesse momento também que eles perceberam que, apesar do Scanlan ser o único que conseguia ler as instruções do ritual de banimento, a Killeth, na sua forma planetária, conseguia entender todas as línguas, então ela conseguiu performar o ritual. Enquanto o Scanlan estava, de certa forma, incapacitado, tinha que esperar uma próxima vez para tentar o ritual, ela foi até ele, pegou o livro e leu todo o ritual, banindo Vecna. As nuvens se abrem conforme o portão divino envolve a forma de Vecna e ele desaparece com um estrondoso trovão. Agora que o Vecna se foi, a sua mão ainda permanece no plano material, caindo em uma plataforma perto deles. O Arkan, aquele guest que estava ajudando eles no meio disso tudo, vai até a mão e levanta seu machado, aparentemente para destruir o artefato. Mas não é isso que acontece, porque ele corta a própria mão e coloca a de Vecna em seu lugar. Depois disso, ele simplesmente voa para longe e desaparece. O Vox Machina, não tendo psicológico para lidar com isso, apenas deixa acontecer. É um problema para outra hora, eles simplesmente aproveitam a vitória que eles tiveram. Uma curiosidade interessante sobre essa batalha é que foi dito que o grupo conseguiu reduzir o Vecna para 10 hit points durante essa luta. 10 hit points, sendo que ele tem mais de 500, foi uma façanha incrível. Além do Vox Machina, que são um dos maiores inimigos dele com certeza, o Vecna tem outros rivais, por assim dizer. A primeira delas sendo a Serranine, a Moonweaver, porque eles meio que têm uma abordagem diferente para a questão dos segredos e competem por seguidores. Depois da surra que ele levou do Vox Machina, ele também nutre um ódio mortal por todos os deuses que ajudaram eles a derrotá-lo. E esses deuses são o Pelor, a Rey, a Yon e a Raven Queen. O Vecna sempre foi extremamente arrogante, egoísta e ambicioso. Desde o começo, ele nunca acreditava que poderia ser derrotado pelos seus inimigos, muito menos por mortais aleatórios que só decidiram que odiavam ele. Isso acabou levando à sua derrota, mas ele também se provou ser frio, calculista e muito manipulador para conseguir o que ele quer. E o que ele queria era brincar com os brinquedos que os deuses deixaram no plano material e remoldar Exandria ao seu gosto. Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, assistam os nossos outros vídeos que tem por aqui, principalmente o da Calamidade, que tá bem informativo e legal, e o próximo vídeo vai ser sobre o Torog. Depois disso a gente vai fazer uma pausa no Explorando Exandria para poder explorar outros mundos que também podem ser usados no RPG. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima!